Olá, meu nome é Fernando Koyanagi e eu queria contar para vocês uma história que aconteceu comigo, tá? Quando eu tinha 14 anos. Com 14 anos eu gostava muito de eletrônica. Eu comprava uma revistinha na época que chamava Divirta-se com Eletrônica. E o que aconteceu? Todo mundo que mexe com eletrônica começa a ter uma necessidade de fazer conta, porque tem um resistor, tem corrente elétrica e tudo. E por que eu gostava de eletrônica? Eu gostava de montar amplificador, eu gostava de áudio, eu gostava de som, equipamentos de som. Então eu comecei a estudar isso daí quando era adolescente, comecei a gostar, comecei a montar amplificadores, montar a placa de circuito e eu precisava de uma calculadora boa, uma calculadora que fosse científica. O que aconteceu? No Brasil era muito difícil você comprar essas coisas. Eu pedi para meu pai, falei assim, olha pai, vamos para o Paraguai e lá a gente compra uma calculadora científica para mim. E o ano era 1982, a gente foi para o Paraguai e chegando lá eu me encantei com essa calculadora aqui, tá? Eu falei, cara, olha que calculadora bonita, cara, cheio de botãozinho. Aí tinha aquelas calculadoras assim, sabe, que é na vertical, e eu achei essa aqui mais chique, mais legal, o display dela era grandão, né, sabe? Então eu falei, cara, eu quero essa calculadora. Eu comprei a calculadora meio sem saber porque eu estava comprando, entendeu? Eu só achei ela bonita, ó, se tem um monte de botão, o display é grande, deve ser boa. E comprei. Chegando no Brasil nada, né? Eu já no caminho já abri a caixa e comecei a mexer e tal e descobri que a calculadora na verdade não era uma calculadora, ela era muito mais que uma calculadora, ela era um computador basic. Cara, isso na época pra mim foi assim uma surpresa, um achado. Eu falei, cara, eu fiz a compra certa, o negócio é um computador. Só pra vocês terem ideia, nessa época, eu tinha uns 14 anos, um computador custaria mais ou menos, é como se fosse algo em torno assim, de uns 100 mil reais, entendeu? Hoje. Então assim, era muito difícil de um moleque da minha idade comprar uma máquina dessa. Mas eu tinha essa maquininha que sabia programar. Eu aprendi a programar e eu comecei a automatizar. Muitas contas que eu precisava fazer, eu automatizava, eu programava aqui e ela fazia para mim. Cara, até aí tudo bem, né? Mas uma coisa que eu não esperava aconteceu comigo. Eu comecei a perceber uma coisa. Eu falei, cara, lá na escola eu estudo matemática, física, química e tal, eles têm continha, tudo. Pô, eu vou começar a colocar as equações tudo aqui dentro e vou estudar. Deixa eu ver, eu vou começar a usar isso aqui e tal. E eu percebi uma coisa, que ao aprender a programar computador, no caso que o meu computador era isso aqui, eu comecei a entender melhor a matemática e por consequência comecei a entender melhor a física e a química, porque a química tem uma parte dela que é mais de você decorar, mas tem uma parte da química que é de fazer continha também. E eu comecei a melhorar nisso, eu comecei a melhorar, não é que a gente fica mais inteligente, mas a gente começa a ficar mais interessado, né? E aí ou seja, eu acabei fazendo depois um curso técnico de eletrônica em São José dos Campos, e daí eu precisei realmente usar toda a força dessa calculadora lá, né? E isso mudou muito a minha vida, né? Depois aí eu fiz faculdade de ciência da computação. Mas por que eu estou contando essa história para vocês? Eu quero explicar o seguinte, que quando eu aprendi a programar, aconteceu uma coisa fantástica comigo. Eu comecei a ter noção de por que aquela fórmula era daquele jeito. Por que a equação é igual a V0 mais alfa t? Por que eu multiplico ali? Por que eu divido ali? Porque eu elevo a um expoente. Então o que acontece? As coisas começaram a fazer sentido para mim. E depois que eu me tornei profissional da área da computação e eu tinha vários programadores, vários funcionários, conversando com eles, eu cheguei a perguntar assim, olha, depois que você aprendeu a programar lá na faculdade, os caras aprenderam a programar infelizmente só na faculdade, né? Cara, você vê Bill Gates,
vários desses caras tops, assim, aprendem a programar com 9 anos de idade, né? Porque eles eram curiosos, eles eram muito fuçados. E eu perguntei para os meus programadores assim, você mudou alguma coisa no teu entendimento da matemática quando você aprendeu a programar? Ah, totalmente, Fernando. Nossa, cara, realmente, assim, eu acho que todo mundo deveria aprender a programar. Mas, cara, isso era uma conversa que só rolava dentro da faculdade da ciência da computação, entendeu? Então, assim, a gente sabia, a gente aprendia a programar em profundidade, com vários tipos de linguagem e tudo, e a gente via a potência cognitiva que isso trouxe para a gente. A forma de raciocínio estruturado, a forma estruturada de se resolver não só problemas computacionais, mas resolver qualquer problema, qualquer tipo de problema. E aí isso ficou na minha cabeça, cara, durante muitos anos. E eu conversava isso às vezes com meus programadores, né? E eles falavam isso. Aí um belo dia, cara, eu estava na internet pesquisando sobre educação, sobre programação, e eu achei um paper, né? Um trabalho da professora Janet Wing, que hoje é vice-presidente de desenvolvimento da Microsoft. E nesse paper, né, o título era Pensamento Computacional, não tem nada a ver com inteligência artificial. Pensamento computacional, ela estava explicando que era o seguinte, que era uma forma de você usar a engenharia de software para resolver qualquer problema da tua vida. Aí eu fiquei encanado com aquilo, eu falei, meu Deus, olha o que ela está dizendo aqui, a Janet Wing, ela está dizendo que todas as pessoas deveriam aprender a programar. Cara, quando eu li esse negócio, eu fiquei maravilhado com isso. Eu falei, cara, é isso, cara. Eu trabalho numa escola, entendeu? Faz 17 anos que eu trabalho numa escola de segundo grau, num departamento de tecnologia educacional, e eu nunca tinha ouvido alguém falar isso aí. E o paper dela, tá? Ela escreveu esse paper em 2005 e aquilo fez totalmente sentido para mim. Então, assim, a Janet Wing, o que ela diz, né? Ela diz que todas as pessoas deveriam programar, porque isso faz com que você tenha um salto cognitivo. É como se você ficasse mais inteligente. Mas na verdade, o que é isso? O teu mindset, o teu software mental, ele melhora muito quando você aprende a programar. E aí depois, eu comecei a ir atrás disso, eu descobri que na Inglaterra a computação se tornou obrigatória, ou seja, a programação de computador se tornou obrigatória. E nós conseguimos conversar com o Philip Bade, que foi um dos responsáveis por colocar a programação dentro da grade comum da Inglaterra. E, cara, quando eu vi o Philip Bade fazer isso na Inglaterra, eu fiquei louco, cara. Falei, não é possível. Sabe aquele sentimento que eu tive quando eu tinha 14 anos, cara, em 1982. Sabe quantos anos tem isso? 35 anos. Que eu comprei esse negocinho aqui e isso mudou a minha vida. Eu falei, cara, por que isso não pode mudar a vida de outros alunos? Outros alunos que estão entediados, que estão putos de ter que estudar matemática. Esse cara fala, pô, pra que estudar esse negócio chato? Isso aqui, e esse negócio mudou a minha vida. E o Philip, cara, e a Janet, eles, sabe, tiveram essa sacada, né? É lógico que não são só eles, no mundo várias pessoas pensando sobre isso, mas eles tiveram a sacada, vamos ensinar as crianças a programar. E hoje na Inglaterra, cara, é lei, as crianças programam a partir dos 5 anos e isso vai mudar. É lógico que é muito cedo, mas eu sei o que isso vai causar nessas crianças, cara. Elas vão ser muito, mas muito melhores do que eu fui, entende? E eu quero isso para você. Por que eu contei toda essa história da minha calculadora quando eu tinha 14 anos? Porque eu criei um curso que chama LabMat. O LabMat, o que é? É uma linguagem matemática, uma linguagem de programação matemática usada muito por cientistas. Ela tem uma versão comercial que chama MATLAB e ela permite você desenvolver programas muito sofisticados, fazer análise genética, análise de túnel de vento. Você consegue fazer coisas, desde coisas assim aeroespaciais e de engenharia genética, ao mesmo tempo que permite somar 2 mais 2 e pegar o resultadinho lá simplesinho igual a 4.
E eu fiquei louco com isso quando eu vi a Janet Wing falando aquilo. Eu senti que aquele sentimento, quer dizer, eu percebi que aquele sentimento não era só meu, era compartilhado por várias pessoas. E eu falei, cara, eu vou pegar isso e vou levar muito fundo. Tá? Então é por isso que vocês hoje têm o LabMate aqui, tá certo? E eu queria só explicar da onde veio essa ideia e por que eu fiz isso daí, tá bom? Eu espero gravar outros vídeos explicando outros aspectos do LabMate, né? E se vocês gostaram desse vídeo, dê um likezinho aqui, tá bom? Até a próxima!